Mas eu queria perguntar para o Flávio, porque acho que para quem entra pela primeira vez nesse mercado, uma das coisas que acaba dando muito atenção é a volatilidade. O Bitcoin em si já é um ativo bastante volátil. Talvez quem monitore ações de small caps já conhece a volatilidade. Mas, dado o tamanho do mercado, hoje o Bitcoin já tem 1 trilhão de market cap. Então, não é pouca coisa. E a volatilidade ainda é intensa. A gente olha os candles, as velas semanais, último mês, cara, subiu 25, caiu 15, subiu 20, caiu 10, 15. São poucos ativos desse tamanho que tem esse nível de volatilidade. E o outro ponto, que é um mercado que não acaba, né? O mercado tradicional, à exceção dos futuros, que é um pouco mais estendido, mas entrou o fim de semana, você pode ir para a praia, vai para a areia, tranquila, lê um livro, tá na boa. Cara, com cripto não tem isso. Você tá às vezes na praia lá, de repente você vê assim, 15% do que está acontecendo. Então, como é que vocês levam isso em consideração? Como é que altera ou não altera a gestão de vocês em termos de volatilidade e um mercado que não para? Legal. E se eu puder só me dar um passo atrás, que eu acho que se eu puder só complementar a questão dos dados que a gente está falando, então claro. Muito interessante, né? Até para dar mais cor do que a gente está falando, eu acho que os dados onde são públicos, ele democratiza o acesso a outras gestoras ou quem for operar mais para frente. Porque se parar para pensar no mercado tradicional, que é no que a gente opera, a maioria das gestoras acessam dados públicos para fazer gestão. Então, você está volume, preço, da forma, acessar uma base de dados, fazer o download e usar para fazer o trade. Quando você dá um passo além disso, o passo que você vai querer fazer beleza, eu consigo abaixar online aqui o preço de fechamento da bolsa de todo dia, mas se eu quiser fazer isso hora a hora, provavelmente você já vai ter que pagar um provedor para conseguir acessar esse dado. E aí, na medida em que você vai granularizando o teu acesso, eu quero saber todas as opções de como estava você vai pagar uma grana forte aí para comprar essa base de dados. Então, base de dados é um dos gastos mais altos que a gente tem na Giant hoje, porque agora não só a gente está saindo dos dados que são públicos, a gente está começando a entrar no negócio que a gente chama de dados alternativos. Então, olhar, por exemplo, você comentou sobre Twitter. Será que eu consigo... Acho que saiu outro dia uma notícia de que fizeram um robô que acompanha, toda vez que o Elon Musk posta a palavra Bitcoin, ele compra. Então, assim, certamente se você ficou sabendo na mídia que existe esse robô, esse já está rodando faz muito tempo, né? Porque isso daí só vaza depois de bastante tempo. Mas, enfim, você tem uma série de dados alternativos que você consegue olhar, dados de satélite, dados de... Quando, por exemplo, o barco que fechou o canal, você tem um monte de coisa que você pode olhar via satélite, enfim. E no blockchain interessante é que se você tem a capacidade de acessar os dados, ela está lá, você não precisa comprar os dados. Então eu acho isso super bacana, porque de fato quem vai se diferenciar não é quem tem o bolso maior, porque dados alternativos é um bolso muito caro, né? Quando eu vou, por exemplo, competir com uma gestora global, não dá, porque os caras têm bilhões de dólares investidos nisso. Eu não consigo acessar esse vendor, mas no blockchain o teu campo de disputa ele tá nivelado, né? Então vai ser interessante ver como que vai desdobrar isso. E aí, respondendo a tua pergunta, você me perguntou sobre volatilidade, e a segunda era sobre o mercado que não fecha nunca, se isso afeta de alguma forma a gestão de vocês ou a preocupação de vocês. Legal. Bom, volatilidade, como já o pessoal do hashtag diz, vol é vida, né? Volatilidade, se você conseguir navegar bem, ela te dá uma oportunidade de ter bastante retorno, né? Então, a gente vê isso como um lado super positivo. É interessante que tem volatilidade, mas tem direcional, né? Então, não é que nem, por exemplo, que está o nosso mercado agora. O nosso mercado está volátil nos últimos 3 meses, juros e câmbio, e o negócio não sai do lugar, né? Juros andou um pouquinho, mas, enfim, você tem uma baita volatilidade na direção. Isso eu acho que acaba sendo o pior cenário. Verdade. Criptoativos não tem sido bem assim, ele tem volatilidade, mas ele está subindo muito, ele está caindo. Então, de certa forma, se você conseguir navegar, você pode ter sucesso. Então, eu acho que isso é super positivo. E sobre a questão de estar aberto 24 horas, graças a Deus, no nosso caso, a gente não tem um ser humano apertando o botão. É automatizado. Deixa rodar. Sexta-feira ou domingo, o robô está trabalhando.